Senhor, nós rendemos toda a glória, toda a honra, toda a força, toda a majestade. Nós declaramos que pertence ao Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor preparou esta noite. Nós cremos que de uma maneira especial nós seremos tocados pelo Teu poder, assim como já tem sido, Pai. Em nome de Jesus eu peço neste momento, Espírito Santo de Deus, prepare os nossos corações para que a gente receba a confirmação daquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Senhor, transforme, Senhor Jesus, aquilo que precisa ser transformado. Muda, Senhor, na mente aquilo que precisa ser, Senhor Jesus, mudado, para que nós saiamos daqui ainda mais transformados, ainda mais parecidos com o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, antes de mais nada, quero, se você ainda não sabe, a Poema Store acaba de lançar 5 Bíblias, 5 capas. Mira, é uma Bíblia diferente dessa que eu tenho. A capa sim, ai, desculpa. A capa sim, tá? Por dentro é a mesma Bíblia, tá bom? Mas a gente tem 5 novas Bíblias ali na Poema Store. Então, se você quer ter uma Bíblia que se pareça um pouquinho com você, né? Porque às vezes a Bíblia ou é marrom ou ela é preta. Então a gente tem algumas capas disponíveis e tem alguma que vai encaixar direitinho. Essa daqui, olha que coisa mais linda. Essa é uma collab com a Mecaricat. Eu acho que é isso, ninguém me corrigiu. A Mecaricat. Talvez você já tenha visto no Instagram. Olha que coisa linda você acordar pela manhã e dar de cara com Jesus, né? Amém. Glória a Deus. A gente tem Bíblia para os poeminhas, Bíblia para quem quer ir flua, Bíblia para quem é descolado. Então assim, temos Bíblia que vai ser assim, especial para você, tá? Então, corre ali na Poema Store. Você que está nos assistindo online, se você entrar no site da Poema Store, você também consegue comprar e ser entregue aí na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Uma coisa legal, interessante. Aí é diferente de algumas Bíblias isso, ó. Ela é uma Bíblia que vem com anotações dentro. Eu amo Bíblia assim, porque aí você não precisa ficar carregando um caderno e a Bíblia. Então, você pode ler a sua Bíblia e anotar tudo do lado, já fazer o seu devocionalzinho aí, suas perguntas, desenho. Cada um faz assim, o seu diário da maneira que quiser. Para os ceguetas de plantão, como eu, gente, a Poema ela vai me contratar como marqueteira da igreja. Para os ceguetas como eu, porque eu uso óculos, né? A letra é acessível, tá bom? Então assim, não é uma letra gigante, mas não é aquela letra que dá dor de cabeça. Dá para ler tranquilamente. Enquanto você lê, você vai pedindo para Jesus te curar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos ler a Bíblia então? Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, verso 19. Enquanto você vai abrindo, eu vou contextualizar um pouquinho daquilo que nós vamos ler esta noite. A passagem que a gente vai ler essa noite, Mateus 6, é uma passagem talvez muito conhecida. E eu gosto muito de pregar sobre esse trecho da Bíblia, porque é uma passagem muito conhecida, mas ela é um pouco mal interpretada ou muito pouco vivida pelos discípulos de Jesus. Essa passagem, o contexto, Jesus acaba de ser reconhecido como mestre, reconhecido como o Cristo, aquele que o povo judeu aguardava. Então alguns o tinham reconhecido por alguns milagres e pela maneira dele falar. E Jesus escolhe os seus discípulos. Ao escolhê-los, então, Jesus pega os seus discípulos, a Bíblia diz que leva eles para o monte. E ali ele dá o seu primeiro discurso para os seus discípulos. Muito conhecido, talvez você conheça essa passagem. Ela começa em Mateus 5 e depois você lê na sua casa novamente,
dê na sua casa, é muito conhecida como as bem-aventuranças ou o Sermão do Monte. Foi um sermão um pouquinho extenso, né? Mas ele é extremamente necessário, porque aqui Jesus vai ensinar os seus discípulos o regimento, o que deve reger as suas leis. Todos os discípulos, eles eram judeus, devotos, eles sabiam todas as leis, e agora Jesus vem ensiná-los a como praticar as leis que o Senhor exigiu de uma maneira agora não religiosa, mas como praticá-las verdadeiramente no reino de Deus. Então, Mateus 5, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, né? Jesus fala o que é a verdadeira felicidade para um discípulo de Jesus. E para você que leu ou vai ler, você sabe ou vai ver que a felicidade para o discípulo ela é completamente inversa. Se você procurar, tem algumas pregações sobre isso no canal da Poema. Então, é inverso ao que o mundo diz. E agora em Mateus 6, Jesus continua o discurso. Então, primeiro ele fala sobre a felicidade do discípulo. E agora Jesus, ele faz um discurso a respeito de como o discípulo deveria se portar diante das outras pessoas. Qual deveria ser a sua expectativa na sua atuação fora ali do seu lugar secreto ou na sociedade, né? A primeira parte, Jesus fala um pouquinho, é uma parte que nós não vamos ler, que é do verso 1 até o verso 18. Jesus fala sobre a espiritualidade cristã. Como os discípulos de Jesus devem exercer a sua espiritualidade fora do lugar secreto, né? Então, Jesus, ele começa a ensinar sobre jejum. Jesus ensina sobre a oração. É aqui no capítulo 6 que nós vamos ver a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Jesus ensina sobre oferta. Jesus ensina sobre amar o próximo. Então, assim, Jesus ensina qual deveria ser a expectativa do discípulo de Jesus através da sua espiritualidade. E a gente consegue concluir que a expectativa do discípulo de Jesus com a sua espiritualidade, ela não pode ser religiosa. A expectativa dos discípulos de Jesus, ela não pode ser humana. E aí Jesus fala, olha, vocês precisam esperar receber a recompensa daquele que vê vocês em secreto, e não a recompensa do outro pelo que vocês estão fazendo. E agora, aqui no verso 19, Jesus começa uma nova sessão. Ele começa a falar como deveria ser, qual deveria ser o alvo da vida cristã. Qual deveria ser a ambição de um discípulo de Jesus. Vamos ler aí a partir do verso 19. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Esse então foi o primeiro discurso que Jesus falou para os seus discípulos. Nessa sessão agora, Jesus, ele fala, a primeira sessão Jesus falou sobre coisas espirituais, né? Como o discípulo, como o homem espiritualmente deve se portar na sociedade. E agora Jesus, ele fala
sobre questões materiais. Poxa, Miriam, mas por que Jesus é tão importante? Era tão importante que Jesus falasse sobre coisas materiais com seus discípulos? Sim, muito importante. Por quê? Porque por mais que os seus discípulos e por mais que a gente tenha uma vida espiritual, nós também temos uma vida material. Por mais que a gente, como nós cantamos aqui, que a gente almeje o dia em que Cristo vai aparecer, que a glória dele será vista, que ele virá então como rei e governará todas as nações, e aqueles que são a igreja triunfante do Senhor estará pronta para reinar com ele aqui na terra. Era então importante que Jesus falasse sobre a matéria, porque quando nós recebemos a Cristo, quando nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos seres espirituais, mas nós ainda não estamos no Kairos de Deus, na eternidade. Nós ainda não estamos num plano em que o céu se manifesta fisicamente ou visivelmente na terra. Nós ainda vivemos no Cronos, neste tempo cronológico, neste tempo que é matéria ainda. Então sim, era importante Jesus ensinar aos seus discípulos a respeito das coisas materiais, porque as coisas materiais teriam também que ser discernidas espiritualmente. Existia uma maneira correta dos seus discípulos lidarem com as questões materiais. E então Jesus começa a ensiná-los a respeito disso. Outra coisa a respeito do contexto histórico que nós precisamos entender é que existia o povo judeu. Ele foi um povo muito assolado, né? Ele foi um povo muito escravizado durante toda a sua trajetória. Eles foram levados escravos para o Egito, eles foram exilados pela Babilônia, a Síria. Vários impérios dominaram o povo judeu. E agora, no contexto histórico de Jesus, quando Jesus vem à terra, o Império Romano dominava Jerusalém e o povo de Israel. Ou seja, eles estavam sobrecarregados, existia uma sobrecarga, principalmente financeira, por conta do Império Romano que dominava Jerusalém. Então, Israel, né? Jerusalém é a capital de Israel. Então, sim, era de extrema importância Jesus ensinar os seus discípulos sobre as questões materiais. Porque como o Império Romano dominava todos os judeus, todo o povo de Israel, eles tinham que trabalhar e tinham que pagar imposto para Roma. E todos eles ficavam o quê? Sobrecarregados, porque eram coisas assim extremamente abusivas que eles faziam, sabe? Que o Roma fazia com o povo de Israel. Então todos eles eram extremamente sobrecarregados financeiramente. Eles trabalhavam para pagar os seus impostos. Não muito diferente de hoje, né? A gente trabalha e a gente só vê o nosso dinheiro indo embora, não é verdade? Então não é tão diferente. Então continua sendo de extrema importância nós aprendermos a sermos discípulos do Senhor e lidarmos com as questões materiais aqui nesta terra de uma maneira como o Senhor se agrada. E outra questão importante pensa, os discípulos, todos eles tinham a sua profissão. E eles tiveram que abandonar tudo para poder seguir Jesus. Então pensa o coração deles como não estava. Porque eles precisariam continuar pagando seus impostos para Roma, porque senão eles poderiam ser mortos, presos. Alguma coisa ruim aconteceria com eles. Então imagina a angústia dos discípulos, reconhecendo Cristo, sabendo que Ele é o Cristo, atendendo ao seu chamado. Mas talvez lá no fundo, todos os dias de manhã,
talvez vinha o questionamento: o que eu vou fazer na hora de pagar o meu imposto? O que eu vou fazer na hora de pagar o meu imposto? Vocês estão conseguindo entender? Então é sobre isso que essa sessão fala, sabe? Jesus começa a ensinar então qual deve ser o alvo da vida cristã. E esse é o tema da nossa mensagem: o alvo da vida cristã. E qual deve ser a ambição do discípulo de Cristo? A primeira coisa que nós conseguimos entender quando nós lemos Mateus 6, tanto da maneira espiritual quanto a maneira material: o discípulo não pode ter uma mente moldada pelos padrões humanos. Porque as expectativas humanas, elas podem nos frustrar. Quando Jesus ensina sobre a espiritualidade cristã, Ele ensina: olha, vocês não podem ter a sua expectativa naquilo que vocês podem receber do outro. E quando Jesus fala sobre a nossa vida material também, Jesus também nos ensina sobre estas coisas, que a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor. Então o discípulo, ele não vive como o mundo vive. E aí Jesus apresenta alguns contrastes que o discípulo dele encontraria na sua jornada. E neste contraste ele aponta alguns pontos no qual o discípulo iria ter que escolher a melhor parte, aquela que ele achasse mais interessante. E é legal, eu gosto muito de estudar os contrastes na vida cristã, porque na jornada cristã nós sempre vamos ter que escolher um caminho. Sempre vai estar diante de nós a escolha. E não adianta a gente colocar essa medida em Deus, porque Deus já fez a escolha dele. Ele enviou Jesus para que hoje ele pudesse habitar dentro de nós e nos tornar seres espirituais, moldados por Cristo, transformados à imagem dele. Só que ele coloca diante de nós agora o poder de escolha. Nós precisamos escolher. E isso vem desde o Antigo Testamento. Se você for ler lá o Antigo Testamento, em Deuteronômio, antes do povo entrar novamente na terra prometida, Deus fala: olha, sente toda essa geração, que eu vou dar instruções do que eles precisarão fazer quando herdarem a terra. E a instrução de Deus para o povo foi: vocês têm uma escolha simples para fazer. É muito simples a escolha que vocês vão fazer. Vocês vão escolher vida ou morte, bênção ou maldição, o único Deus ou viver com vários deuses como as outras nações. E aí Deus fala: se vocês me servirem como o único Deus, então vocês terão vida e vocês serão abençoados. Mas se vocês se contaminarem com outros deuses, então vocês terão morte e vocês não serão abençoados. A escolha é difícil, queridos. Se Deus falasse que, tivesse duas portas, a vida... Lembrei da Érica agora, que olhou. Quem estava no culto de mulheres vai saber. Tem duas portas aqui, ó, a vida e a morte. Qual porta você vai querer entrar, querido? É óbvio que é a vida. Então, por isso que Deus falou, é muito simples a escolha que vocês têm que fazer. Mas será que todos os dias da nossa vida a gente escolhe a vida? Ou será que, como discípulos de Jesus, a gente às vezes tem escolhido a porta que nos leva para a morte? A gente vê na história, de Israel, que muitas vezes eles escolhiam o caminho errado. E é este contraste, através deste contraste, Jesus passa a ensinar os seus discípulos qual era o alvo da vida de um cristão. O primeiro deles aí, no verso 19, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem,
e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O primeiro contraste, então, que Jesus dá para os seus discípulos são 2 investimentos: tesouro da terra e tesouro do céu. Onde o discípulo deve investir? Queridos, eu não sei se você entende sobre investimento, mas você nem precisa ser um expert enorme se você tiver algo para investir, é óbvio, todas as vezes a gente investe para ter algum retorno. No seu trabalho, o investimento do seu tempo, você trabalha para não receber nada? Não, todo mundo trabalha para receber alguma coisa. Então, é simples nós escolhermos, né? Jesus, ele aponta 2 aspectos aqui, um aspecto negativo e um aspecto positivo. Ele diz que acumular tesouros terrenos não pode, porque eles acabam, eles são destruídos, eles são perecíveis. Mas acumular tesouros nos céus, é isso que Jesus pede. Por quê? Porque eles duram para sempre. Tendo essas 2 opções, um que dura para sempre e o outro que pode acabar, qual escolha nós temos que fazer? É óbvio, ninguém vai querer uma coisa que vai acabar, não é verdade? É muito simples. Um bom investidor sabe que nós precisamos investir naquilo que vai durar, naquilo que vai me render e não vai acabar. Então, um bom investidor, ele sempre vai preferir um investimento seguro e sem risco. Sendo assim, todos nós deveríamos saber aonde investir. Mas será que nós temos acumulado o nosso tesouro na terra? Ou será que nós temos entesourado o nosso tesouro para a eternidade? Será que a gente já aprendeu a fazer o melhor investimento? Precisamos compreender uma coisa extremamente importante nesse discurso de Jesus. Porque ele foi muito abordado de uma maneira errada na história da igreja. Quando Jesus começa a falar aqui a respeito de dinheiro, a respeito de tesouro, então muitos pensam que Jesus está fazendo o discurso somente para aquele que tem. Só que eu gostaria que você contextualizasse e enxergasse a situação. Jesus estava fazendo o seu discurso para os discípulos dele. E os discípulos dele eram pobres, pobres, pobres de maré descida. Sabe? Todos eles trabalhavam para o seu sustento. Tinha um, que às vezes ele era um pouquinho mais beneficiado. Mateus, ele era cobrador de impostos, então ele tinha um pouquinho a mais, mas mesmo assim, ele tinha que trabalhar. Então eles não eram extremamente pessoas de grandes posses, pessoas, por mais que alguns tivessem, tinha o seu trabalho, tinha a sua empresa, mas eles não eram extremamente ricos. Então aqui o discurso não é para aquele que tem somente. O discurso aqui também é para aquele que não tem. Por quê? A gente precisa entender o que é esse tesouro que Jesus está falando. Tesouro que Jesus está falando, Miriam, é sobre dinheiro? Sim. Mas ele pode ser estendido para muito mais coisas. Por quê? Porque o tesouro, ele pode ser outras coisas. Olha o que diz o final aí que a gente leu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tesouro, então, não fala só sobre dinheiro. Ele pode ser muito mais amplo. Tudo o que nós consideramos muitíssimo importante para nós, que motiva o nosso coração, que move os nossos pensamentos e esforços, é sobre isso que Jesus está falando. Então o tesouro aí, ele pode ser também a família, ele pode ser também o casamento, ele pode ser a falta dele. Por quê? Porque tem gente que, vou dar um exemplo sobre dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro
e é possuído por aquilo, e tem gente que tem muito dinheiro e não é. Mas tem gente que não tem, mas a motivação do dia a dia é buscando ter alguma coisa, porque ele acredita que encontrará felicidade somente no dia em que tiver essas coisas. Então, aonde está o tesouro daquele que tem, talvez, e não conhece a Cristo? Está na terra. Mas aonde está o tesouro, talvez, daquele que não tem? Está em querer possuir. Ou seja, o discurso é para todos nós. Jesus não está aqui qualificando, sabe? E nem fazendo acepção de pessoas nesse discurso. Ele quer ensinar a todos, tanto aqueles que têm, quanto aqueles que não têm. Tanto aqueles que têm uma família linda, maravilhosa, mas a sua família, você está enraizando ela para a eternidade, ou você está endeusando ela e colocando ela no lugar, no trono de Deus aí no seu coração? Será que o nosso trabalho, nós estamos trabalhando, enfim, da eternidade, ou será que ele está ocupando o trono do Senhor no nosso coração? Será que o nosso casamento, ou a falta dele, né? Eu sou solteira. Ai, Miriam, eu não tenho esse problema, porque nem casada eu sou. Mas talvez você vive frustrado e buscando todos os dias só o casamento. Então não é a falta de algo ou ter muito desse algo, é aonde estão as suas expectativas. Aonde é que nós buscamos encontrar a verdadeira alegria? Os nossos desejos, eles moldam a nossa expectativa de vida. Aquilo que a gente deseja molda a nossa expectativa. E aí isso molda as nossas ações e atitudes também. Vou dar um exemplo bem prático. Para quem é casado ou para quem também não é solteiro. A gente, lembra, você que é casado, lembra quando você escolheu aí sua esposa ou seu marido? A gente cria uma expectativa, não é assim? Ah, eu quero que ele seja assim, assado, eu quero que ele tenha essa fisionomia, ou eu quero que ele tenha essa profissão. A gente molda, a gente tem o desejo de algo, a gente cria uma expectativa e a gente é movido por aquilo. Mas talvez o que Deus está colocando na nossa frente não tem nada a ver com aquilo que nós esperamos. E aí a gente não passa a desejar aquelas coisas. Por quê? Porque não supre as minhas expectativas. Logo eu penso, não é de Deus. E aí a gente coloca o fardo em Deus daquilo que deveria ser a minha escolha e não a escolha de Deus. Agora tem vezes, confesso, que a gente cospe e cai para cima. E isso é maravilhoso. Eu vou te falar que é sempre assim, tá? 99,9% a Cris e o Vanderlei que lidam com casais, não é? Não crie expectativas, porque na maioria das vezes é igualzinho que você falou que não queria. Queridos, para você casar, uma dica para quem é solteiro: para você casar, você tem que ter olhos de fé. Sabe aquele meme agora? Eu peguei na planta? Pega na planta, querido. Faz um investimento aí. Investe para que ela supra as suas expectativas, ou ele, entendeu? Foi assim comigo, querido. Eu cuspi e caiu assim, ó. O Bruno, todo mundo falava: ah, vocês vão casar. Jamais. Na época ele não era quem eu queria. Não supria as expectativas daquilo que eu moldava, sabe, que eu queria. O Bruno, ele me deu muito trabalho, gente. Não parece, mas deu, viu? Mas na época ele não era. Só que pelos olhos da fé eu sabia que ele era em Cristo. O que eu fiz? Peguei na planta e comecei a investir em discipular. E agora, ó, o prédio cresceu. Entende? Então assim,
Por isso que as nossas motivações, expectativas, nossos desejos, eles precisam ser colocados no lugar certo. Porque senão muitas coisas nós perdemos. Por quê? Porque a nossa expectativa está errada. E nós não sabemos fazer a escolha certa. E aí a gente coloca a culpa em Deus. Eu perdi tudo, eu tenho muito dinheiro. Perdi porque Deus é que tirou. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho porque Deus não me abençoa. E a gente coloca a culpa em Deus, quando na verdade nós diariamente precisamos ter as expectativas corretas. O Senhor Jesus então não está confrontando aquilo que nós possuímos. Não é errado, queridos, nós queremos ter uma família. Porque foi mais fácil na história cristã eles pregarem assim: olha, por causa desse discurso de Jesus, então, Jesus está falando para todo mundo ficar pobre. Não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que Jesus falou. Ele não está confrontando aquilo que nós possuímos. Talvez você fale: então para eu não errar, nem família eu vou ter. Ele não está confrontando aquilo que a gente possui, mas o que nós pensamos sobre as nossas posses e o valor que nós damos para ele. Não é errado um cristão almejar coisas e desejar as coisas. O problema é entesourar para si em seu coração. Porque vai ter uma hora que Jesus ele vai pedir. E será que eu vou estar pronto para entregar? Porque se a minha expectativa está em Deus, eu vou saber que aquilo foi Deus que me deu. Mas se a minha expectativa não está em Deus, eu não vou entregar. Por quê? Porque foi o meu esforço, foi pelo meu trabalho que eu consegui tudo isso. Miriam, o que seria então esse tesouro? Como a gente pode acumular tesouros no céu? Como é que a gente faz? É ofertando na igreja? Não é isso, queridos. É trabalhando na igreja? Não é. Porque talvez você pode fazer todas essas coisas e mesmo assim estar acumulando tesouros na terra, por causa da motivação do coração. Nós acumulamos tesouros no céu quando fazemos tudo para a eternidade. E não existe, queridos, meritocracia nenhuma nisso. Isso não vai trazer redenção para nós. Mas amar aquele que nos deu estas coisas, isso vai fazer com que nós sejamos redimidos e transformados dia após dia. Portanto, nós não devemos nos orgulhar daquilo que conquistamos nessa terra. O orgulho daquilo que nós conquistamos é que nos faz entesourar as coisas nesta terra. Por quê? Eu conquistei por causa do meu esforço. A minha família é assim porque eu fiz. Eu tenho isso porque eu comprei. Não, nós estamos entesourando aqui na terra, pensando dessa maneira. Mas, se todas as vezes nós soubermos quem é que nos deu aquilo e nós levarmos aquilo para aquele que nos deu, então, sim, nós estamos entesourando para a eternidade. Porque tudo aquilo que Ele tem nos dado deve servir ao reino de Deus. O segundo contraste aí que Jesus nos dá, no verso 22, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O segundo contraste que Jesus nos traz aqui são duas formas de ver a vida: por olhos maus e olhos bons. Como nós devemos ver a realidade? Jesus nos deixa claro aqui que tudo é uma questão de visão. Ele diz: olha, existe uma maneira de ver com olhos bons e uma maneira de ver com olhos ruins. Sabe? É interessante que nas Escrituras, queridos,
os olhos, muitas vezes, vai ter relação com o coração. Nas Escrituras a gente encontra expressões como colocar o coração em algo. E é a mesma coisa, significa fixar os olhos naquilo. Ou seja, aquilo que brilha aos meus olhos é aquilo que domina o meu coração. Eu coloco o coração naquilo que brilha aos meus olhos. Só para entender como que o olho funciona, eu não sou oftalmologista, mas cientificamente, como que o olho funciona? A luz ilumina algo, essa luz entra, e aí a retina, ela codifica aquela imagem, interpreta ela e manda para o nosso cérebro, então nós vemos. Eu não sei, eu sou cegueta, né? Então assim, para quem tem problema de visão, sabe como é difícil ter olhos ruins. Por quê? Porque a gente não consegue distinguir as imagens. Eu não consigo nem, eu tenho astigmatismo. Então, eu não consigo enxergar nem o meu óculos para eu colocar para enxergar. Pensa, o meu óculos, ele precisa dormir sempre no mesmo lugar. Porque senão eu não consigo nem enxergar aonde ele está para eu poder enxergar. O que acontece quando a gente tem um problema de visão? Nós não conseguimos ver completamente. E então nós não podemos agir. A gente não pode dirigir sem o óculos. A gente não pode fazer nada sem essas coisas. Por quê? Porque algo está afetando a nossa visão. Mas olha que coisa interessante. No finalzinho aí desse verso 23 diz assim, ó, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Miriam, como assim? Não tem como luz ser trevas. Não tem como luz ser trevas. Mas tem como uma falsa luz, que parece luz, ela se tornar escuridão. Vou dar um exemplo agora. O irmão aqui, ele está com a lanterna do celular ligada, ok? Para quem me acompanha no Instagram, sabe que direto eu fico falando sobre o apagão digital. Eu não moldo a minha vida nisso, tá, gente? Mas, por exemplo, eu tenho a lanterna do meu celular, certo? Se acaba a energia na minha casa, que é verdade esse bilhete, direto acaba a energia lá na minha casa. E aí o que a gente faz? Corre, pega o celular, a lanterna do celular vai me salvar. É uma luz, mas é uma falsa luz. Por quê? Porque se acabar a bateria do celular, eu não tenho mais essa luz. Então eu vou estar em trevas. Eu só não vou estar em trevas se eu abrir a minha janela e a verdadeira luz do sol entrar. Então por isso que ele fala, olha, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A luz, ela pode parecer luz. Por quê? Porque os nossos olhos brilharam diante de algo que parecia bom, tinha cara de bom, e foi assim que Adão e Eva pecaram, né? Parecia bom para comer, era desejável aos olhos, e então iria dar conhecimento. Então eles comeram. Só que houve consequências. Densas trevas vieram sobre eles. Então, se nós não soubermos discernir a luz que os nossos olhos veem, isso vai entrar no nosso coração e nós seremos dominados por aquilo e logo se tornarão em trevas. Portanto, se tivermos uma visão correta, então os nossos desejos e ambições serão corretos. A questão é, para onde estamos olhando? Será que nós estamos olhando para a verdadeira luz, para podermos ter uma visão correta das coisas que são eternas? Ou será que o que nos brilha são as coisas
terrenas, as coisas passageiras. E isso tem dominado o nosso coração. Será que nós temos olhado para o que o mundo pode nos dar? Ou para o reino de Deus e o que Ele nos oferece? Quais os paradigmas que temos usado para avaliar para onde a nossa vida deve seguir? Aonde é que está o nosso coração? Aonde nós temos investido a nossa vida, queridos? No verso 24, então, Jesus traz outro contraste. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus agora traz aqui dois senhores para servir: ou o dinheiro ou Deus. A quem nós vamos devotar a nossa vida? Jesus, ele está aprofundando o contraste aqui da vida do discípulo. Ele diz que é impossível buscar de todo o coração as duas coisas ao mesmo tempo. Em nenhum momento aqui Jesus está falando para não buscar, tá, queridos? Em nenhum momento Jesus está falando para não querer ter essas coisas. Jesus está falando agora que nós não devemos buscar de todo coração, porque nós não podemos fazer daquilo o nosso Deus. Se aquilo for o nosso Deus, então nós não temos o Deus verdadeiro e nós passaremos a servir aquilo que deveria nos servir e conosco servir o reino de Deus. Isaías 42:8 diz assim, ó: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Existe uma escolha para o discípulo de Cristo. Se nós não estamos com a motivação correta, com o coração no lugar, com as expectativas corretas no Deus verdadeiro, logo nós estamos acumulando tesouros que não são para a eternidade. E essas coisas, infelizmente, elas são perecíveis. E na hora que elas forem colocadas no fogo, na hora que elas forem testadas, a Bíblia diz que elas não passarão pelo fogo. Elas se queimarão, elas perecerão. Por quê? Porque nada dessas coisas que nós possuímos, nem família, nem bens, nem casa, nem o nosso trabalho, nada disso pode nos livrar no dia do fogo. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, ela estava internada faz uma semana e glória a Deus, ela teve alta hoje, está em casa. Esqueci de falar, ajudar. Ela teve alta. Queridos, minha mãe estava no hospital internada. E é óbvio, eu falei para o Bruno, eu falei, olha, se não resolver a situação, eu vou vender meu carro, vou fazer o que preciso for para tentar ajudar ela de alguma maneira. Mas, queridos, vocês acham mesmo que qualquer dinheiro do mundo ia tirar ela dessa situação? Não. Somente Deus poderia livrá-lo, porque Ele é o dono da vida e Ele é quem dá a vida ou a morte. Então, quando nós somos testados no fogo, aquilo que move o nosso coração, a nossa expectativa, então nós saímos dali, ou ainda mais com fé e apaixonados por Jesus, ou frustrados. Por quê? Porque as nossas expectativas foram frustradas, porque elas não estavam no lugar correto. No verso 25, então, Jesus diz assim: portanto, eu digo, e é a conclusão dessa parte do discurso do Senhor. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber,
nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Portanto, não se preocupem, verso 31, dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Aleluia! Queridos, a confiança nas riquezas ou naquilo que eu possuo, ela gera, sabe, incertezas e ansiedades. Por quê? Glória a Deus, eu tenho uma família, mas amanhã talvez eu não tenha mais, alguma coisa pode acontecer. Glória a Deus, eu tenho o trabalho que eu tanto sonhei, mas talvez amanhã eu não o tenha mais. Glória a Deus, eu tenho o carro que eu sempre sonhei, mas talvez amanhã eu não tenha mais. Então Jesus, nessa conclusão, ele elimina tudo, dizendo aos seus discípulos: olha, não se preocupem. Agora é importante frisar, queridos, Jesus aqui, ele não está dizendo: não trabalhem ou fiquem pobres. Ele está pedindo, porque muitas pessoas, né, ao ler esse texto, né, alguns falam: então eu não vou mover nada, Deus vai ter que fazer, o boleto vai chegar, querido. Faz a sua parte e deixa Deus fazer o milagre. Para o povo de Israel ver o mar vermelho abrir, eles tiveram que ir até o mar. Então, nós precisamos sim fazer a nossa parte. Jesus não está falando isso aqui. Ele está pedindo que nosso coração, a nossa energia, os nossos olhos, a nossa esperança, tudo isso esteja no lugar correto, para que a gente possa descansar, crer e ter a certeza que não é o nosso esforço. Nós fazemos até onde Jesus pediu para que nós façamos, mas nós precisamos também que Deus faça a parte dele. Nós precisamos encontrar um lugar de descanso diante do Senhor, e nesse lugar nós somos capacitados para sermos mordomos bons e fiéis. E assim Deus vai confiando sobre nós dia após dia. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui na terra como para o céu, como para a eternidade. Nós estamos fazendo tudo aqui para fazer com que Deus habite no meio do seu povo. Nós estamos trabalhando a fim de que o reino de Deus seja expandido e que o reino de Deus venha e seja estabelecido sobre esta terra. É isso que deve motivar as nossas energias todos os dias. A primeira coisa que precisa ser erradicado, queridos, para que confiemos em Deus, é conhecê-lo, então. Não como Criador de todas as coisas, mas como o provedor de todas as coisas. O que movia o coração de Abraão, e a Bíblia diz que ele foi considerado o pai da fé. O que movia o coração dele não foi que Deus falou para ele que ele herdaria uma terra. O que movia o coração dele era o fato de o próprio Deus estar falando com ele. Então, se Deus estava falando com ele, ele não podia ficar parado. E ele precisava fazer aquilo que Deus estava falando, mesmo sem saber para onde é que Deus estava o dirigindo. Não era a herança de uma terra que mana leite e mel que movia as atitudes de Abraão. Era o provedor ter falado:
e prometido por Ele mesmo. Era isso que movia Abraão. Então nós precisamos, queridos, conhecer a Deus, para que possamos confiar nele e deixarmos todas essas preocupações. Jesus disse: olha, quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Quem são os pagãos? São as pessoas que não creem em Deus. São essas pessoas que se preocupam com essas coisas. Ai, Miriam, mas aí vem aquele que interpreta, né? Então eu vou ficar aqui sentado na cadeira tomando uma água de coco, na rede é melhor, né? E aí deixa Deus vir com a sininho e preparar tudo, plim, fazer tudo. Não é isso, queridos. Não é isso. O Senhor, Ele tem nos chamado para estar no lugar correto. Nós continuaremos sim tendo muitas preocupações, mas essas preocupações, elas não podem atingir o nosso coração. É por isso que nós precisamos blindar a nossa mente com o capacete da salvação, porque tudo começa aqui, mas ela não pode atingir o nosso coração, porque se atingir o nosso coração, então nós seremos frustrados e não conseguiremos agir. Em seu primeiro discurso, então, queridos, nós vemos que Jesus, ele decidiu tratar de um assunto que angustiava os seus discípulos. E talvez esse assunto, ele continua tirando as nossas motivações também do lugar correto. Talvez eu tenha muitas posses, mas talvez eu seja generoso como o Senhor pede. Mas será que eu estou fazendo tudo isso como para o Senhor? Será que eu estou sendo generoso para que o reino de Deus e a sua justiça seja estabelecida? Ou será que dia a dia eu tenho buscado e trabalhado cada vez mais para conquistar, porque eu nunca estou feliz com as coisas que eu possuo? E em contrapartida, talvez eu não tenha posses, eu não tenha tantas coisas, mas todos os dias eu me canso, eu trabalho, eu estou fadigado, eu fico ansioso, porque aquilo move o meu coração e aquilo gera ansiedade dentro de mim, e tudo que eu faço é para que eu não tenha essa preocupação. Jesus está nos ensinando aqui, olha, não se preocupem, não fiquem ansiosos com isso, não fiquem ansiosos, porque nada dessas coisas, queridos, vai nos trazer segurança, nada disso vai nos trazer felicidade, nada disso vai proporcionar para nós a vida eterna. Somente olhos bons, somente o Deus verdadeiro, somente um coração entregue ao Senhor é que pode nos trazer paz que o mundo não dá, é que pode nos trazer a alegria que não é alegria segundo o mundo prega. Somente em Cristo Jesus é que nós podemos viver uma vida verdadeira e livres de toda a ansiedade. Por quê? Porque essas coisas não nos corrompem mais. Essas coisas não nos influenciam mais. A gente consegue dormir porque sabemos que se não foi hoje que resolveu, amanhã vai resolver. Se não foi amanhã, vai resolver. Calma. Para tudo. Para tudo. E se talvez a gente chegou no estágio, não tem mais o que fazer, é aí mesmo que Jesus queria que você chegasse. Porque é aí que nós somos surpreendidos com a simplicidade das coisas que Deus faz diariamente. As nossas expectativas geram muito trabalho e muito esforço. E esse trabalho e esse esforço, a gente conquista as coisas,
mas a gente nunca está satisfeito. E aí a gente conquistou isso, a gente tem que trabalhar mais e mais e mais, porque a gente nunca está satisfeito. Por quê? Porque as nossas motivações, elas não estão no lugar certo. E aí a gente tem, sabe o quê? A gente tem pessoas cheias, porém vazias. A gente tem pessoas cheias de dinheiro. A gente tem pessoas cheias de preocupação. A gente tem pessoas cheias de trabalho. A gente tem pessoas cheias de ansiedade. A gente tem pessoas cheias de frustrações. Por quê? Porque o seu coração não pode ser preenchido por essas coisas. Mas o nosso coração só pode ser preenchido por aquele que nos deu a vida eterna. Então, queridos, não é para nós ficarmos parados sem fazer nada. E isso é terrível para nós, para o nosso pensamento moderno. Por quê? Porque o sinal de alguém que não faz nada é o sinal de alguém que não vai conquistar nada. E não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando sobre não fazer nada. Jesus está falando sobre descansar. Encontrar um lugar de descanso no Senhor. Encontrar um lugar onde você possa ser surpreendido pelo pão de cada dia. Sabe, na nossa espiritualidade cristã, a gente é devoto em tantas coisas. Na nossa oração, no nosso jejum, na nossa meditação na palavra, na nossa oferta, na nossa comunhão com o nosso próximo, na nossa forma de generosidade com o nosso próximo. Mas uma das disciplinas espirituais que infelizmente nós não temos tido é a disciplina do contentamento. Sim, queridos, o contentamento é uma disciplina espiritual. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso, olha, o pão nosso de cada dia Ele nos dá hoje. Será que eu tenho contentamento com aquilo que eu possuo hoje? O contentamento fala de estar feliz, estar alegre, estar contente. Será que você chega na sua casa, olha para sua família, olha para o seu trabalho, olha para tudo aquilo e fala, uau, meu Deus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor me deu. Ou será que você chega e você fala, meu Deus, você não me dá nada daquilo que eu peço. Será que nós temos sido surpreendidos pelo Senhor no maná diário que desce do céu para conosco? É para esse lugar que Jesus queria levar os seus discípulos, para um lugar de descanso, um lugar que o Senhor criou desde o início. A palavra diz que Deus criou todas as coisas, no sexto dia Ele fez o homem. Ele deu funções ao homem, disse ao homem, vocês vão se multiplicar, vocês vão governar a terra, vocês vão dominar sobre todas as aves, sobre todos os animais, vocês vão cuidar do jardim. Ou seja, vocês vão trabalhar. Mas aí, antes do homem fazer qualquer coisa, então nós temos o sétimo dia, o dia do descanso. Quando fala que Deus descansou da sua obra, não é Deus se deitou na rede e dormiu. Até porque a Bíblia fala que Deus não dorme. Quando fala do descanso, fala que Deus se relacionou. Deus, Ele teve alegria. Deus, Ele contemplou de tudo aquilo que Ele criou. Ele relacionou com o homem. E pensa, o homem se relacionou com Deus. E aí, no outro dia,
na segunda-feira, não era segunda-feira naquela época, tá? Ele foi trabalhar, fazer o que Deus tinha mandado fazer no sexto dia. E agora ele vai trabalhar, vai cuidar do jardim. Nossa, a vegetação está toda verde, porque Deus fez. Nossa, os animais já estão todos alimentados, porque Deus fez. Nossa, tudo está feito, porque Deus fez. É isso que Deus designou para o homem, dominar e governar sobre todas as coisas. Mas antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos descansar. Tudo que nós fazemos deve partir do lugar de encontro com o Senhor. Tudo que nós fazemos deve partir do lugar de todo o coração. Fica o questionamento então, queridos, o que é que nós realmente precisamos? Será que nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos? Ou será que a gente está enfadado, cheio de cargo, ansioso, porque a gente não é satisfeito com aquilo que nós temos hoje? Jesus quer nos levar para esse lugar de descanso, onde as preocupações elas não estarão no centro da nossa vida. Elas não deixarão de existir, mas elas não estarão no centro da nossa vida. Mas, a partir de um coração cheio em Cristo, conseguimos descansar e buscar as coisas do alto. E assim a gente não se apegar ao que é passageiro, mas nos apegarmos, mas trabalharmos, mas nos esforçarmos para aquilo que realmente vai durar para toda a eternidade. Hebreus 4, verso 10 e 11 diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo o exemplo de desobediência. Olha o que diz, portanto, nos esforcemos. Não vai ser fácil entrar neste lugar. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo corrupto, em um mundo em que existem coisas perecíveis. E essas coisas diante da nossa carne, ela pode um dia brilhar mais. E pode nos fazer escolher talvez o caminho errado. Mas nós nunca podemos nos esquecer de voltar para esse lugar de descanso. Para a gente ser surpreendido pelo Senhor e descansar. Porque Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E tudo aquilo que nós temos então, a gente vai ser feliz. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Nós então passaremos a ser cheios. O nosso coração não estará mais vazio. Por quê? Porque ele foi preenchido por aquilo que é eterno. Nós precisamos então, queridos, escolher o melhor investimento, ter a melhor visão, servir o Deus verdadeiro e escolher a melhor parte todos os dias da nossa vida. Davi, a Bíblia diz que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Não é por tudo que ele fazia, mas é porque a Bíblia diz, Davi sempre dizia, olha, mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. O que motivava o coração de Davi não era todas as coisas, todas as vitórias, tudo aquilo que Deus dava para ele, ou tudo que Deus tirava dele. O que motivava o coração de Davi era a presença do Senhor, era estar neste lugar. E então
Ele usava todas as suas forças para construir esse lugar para Deus aqui na terra. Ele usou todas as suas forças, todos os seus bens para construir uma casa para o Senhor. Será que nós temos usado todas as nossas forças, todos os nossos recursos, tudo aquilo que nós temos para construir uma casa para o Senhor? Um templo para que Deus habite nele. Nós precisamos colocar o Senhor no centro, no altar de adoração, no lugar aonde Ele morreu para estar, habitando dentro de nós. E aí sim, essas coisas elas não irão nos mover. E então, nós alcançaremos o nosso alvo. Sabe o que vai acontecer? Se nós formos esses mordomos bons e fiéis, vai chegar aquele dia, Jesus vai falar assim: ei, entre para o lugar de descanso, entre para o lugar de gozo eterno, entra para um lugar onde você não vai ter mais preocupação, porque agora eu estou com você todos os dias até a eternidade. Mas uma coisa que nós precisamos ter a convicção é que a eternidade ela não é futura, queridos. A eternidade já startou quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte e agora a eternidade já existe. Nós não precisamos trabalhar porque vai acontecer. Nós precisamos moldar a nossa vida, as nossas motivações, as nossas expectativas. Todo o nosso esforço deve ser para que o reino e a justiça do Senhor seja estabelecida, assim na terra como é no céu. Assim nós construiremos uma família para o Senhor. Assim nós construiremos uma casa para o Senhor. Assim é que nós entesouramos tudo aquilo que nós temos para a eternidade. Porque todas essas coisas agora não nos possuem, mas agora o Senhor habita dentro de nós. E essas coisas então nos servem para que nós sirvamos ao Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos, queridos, se coloque de pé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, todo fardo seja levado fora, Pai. Senhor, que nesta noite, Senhor, toda ansiedade, Senhor, caia por terra. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que as Escrituras, elas são como uma espada afiada de 2 gumes, capaz de separar alma e espírito. E em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra nesta noite possa separar-nos, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a nossa alma esteja rendida e o nosso coração esteja rendido ao verdadeiro Deus e Senhor. Nós queremos Te encontrar neste lugar. Nos leve novamente para este lugar de encontro contigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se as nossas motivações, se elas estiverem, Senhor, em um lugar incorreto, Pai, leva-nos de volta. Leva-nos, Senhor. Leva-nos a este lugar, ao lugar de encontro, ao lugar de descanso. E todas as trevas saem, e toda ansiedade sai, e todo medo sai. Não há lugar para as trevas aonde está o Senhor. Nós entronizamos o Teu nome, Senhor, neste lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus,
Nós não queremos trabalhar em vão. Nós não queremos trabalhar em vão. Mas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não nos deixe cansar. Não nos deixe cansar. Pai, nós colocamos sobre si, sobre o Senhor, todo o nosso fardo, Pai. Nós colocamos sobre si toda a nossa ansiedade. Senhor, leve, Senhor, o nosso fardo, Pai. Nos faça descansar. Nos faça descansar. Nos faça descansar. Nos faça descansar. Nos faça, Senhor, aproveitar cada momento contigo, tendo o prazer naquilo que é do